Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos somos mais fortes. Boa noite, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos a mais essa palestra virtual promovida pelo Centro Espírita Pai José Cambinda, nessa quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. Entremos juntos em oração nesse instante. Deus, luz do mundo, Jesus, farol a nos guiar no meio da escuridão criada por nós mesmos. Pedimos que nos amparem quando nossos olhos não forem mais capazes de reter as lágrimas, quando as palavras não saírem de nossas bocas, quando nossas mãos sinalizarem dúvida, nosso corpo estiver cansado, nossa mente desequilibrada e nosso coração em desânimo. Pedimos que nos ajudem a enxergar as dificuldades do caminho de outra forma, a olhar para o alto e entrar em oração, porque somente assim conseguiremos vencer não o mundo, mas a nós mesmos. Que assim seja. Na noite de hoje, teremos o nosso irmão Guilherme Furusawa, que irá falar sobre a segunda milha. Agradecemos a Jesus por essa oportunidade, agradecemos aos nossos amigos espirituais, aos dirigentes da nossa seara espírita, e para que nós possamos iniciar o estudo dessa noite, antes de nós fazermos a nossa oração, para nós irmos nos ambientando, nos preparando, eu gostaria de ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, texto do Espírito Emmanuel, item 173, Zelo do Bem. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não nos radicou na alma convenientemente. A interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. Se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso em sua prática, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? O problema reside, entretanto, na necessidade de entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão, todos os contornos de uma paisagem. O que hoje nos parece a felicidade real pode ser amanhã cruel desengano. Nossos desejos humanos modificam-se aos jorros purificantes da fonte evolutiva. Urge, pois, aperfeiçoarmos-nos à lei divina, refletir-lhe os princípios sagrados e submeter-nos aos superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem onde estivermos. Os milindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muita vez a cegueira do espírito. Procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de bem fazer, dando ouvidos, porém, ao personalismo inferior. Quem cultiva a obediência ao Pai no coração sabe encontrar as oportunidades de construir com seu amor. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal.
nunca se perdem na secura da exigência, nem nos desvios do sentimentalismo. Para essas almas que encontraram no íntimo de si próprias o prazer de servir sem indagar, os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos são simplesmente novas decisões das forças divinas, relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior. E assim, meus irmãos, inspirados por essas belas palavras do Espírito Emmanuel, eu gostaria de convidá-los a todos que nós possamos fazer a nossa oração para que os amigos espirituais possam se harmonizar conosco, possam trazer paz para o nosso ambiente e possam nos auxiliar nos estudos. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, anjo de toda a humanidade, amigos espirituais aqui presentes, nós buscamos o vosso auxílio para que tu possas estar conosco nesses instantes, iluminando esse lar, inspirando-nos, Senhor. Guia nossos passos, clareia nossos pensamentos. E queremos principalmente te agradecer, Jesus. Te agradecer por todas as oportunidades que temos, pelo pão nosso de cada dia que não nos faltou, pelo lar que nos abriga, pela roupa que nos aquece. Te agradecemos por nossas famílias, por todas as oportunidades que temos, inclusive as dificuldades, porque sabemos que nós recebemos tudo aquilo do qual nós necessitamos. Te agradecemos pelos obstáculos, pelas dificuldades, pelas provas. Te pedimos, Senhor, que esteja conosco, nos amparando e nos fortalecendo, nos auxiliando a erguermos-nos todas as vezes que cairmos, que tropeçarmos. Jesus, que toda essa luz que nos envolve nesses instantes, oriunda de Ti, naturalmente, possa daqui se irradiar, amparando todos aqueles que não estão aqui conosco, nossos amigos, familiares, todos aqueles em quem nós mentalizamos. Que de alguma forma, Senhor, todos estes possam sentir-te da mesma forma como nós te sentimos. Possam sentir a tua divina presença e o teu amparo. Mas eternos pedintes que somos da tua misericórdia, Senhor, te pedimos ainda mais. Que essa luz toda que nos envolve possa daqui se irradiar, amparando todos os que sofrem por motivo qualquer de dor, aos desesperados, desesperançosos, que a sua luz possa envolvê-los em esperança e paz, aos que se encontram nos leitos hospitalares, nas ruas, nas calçadas nessas noites tão frias, que a sua luz possa envolvê-los, aqueles que se encontram ao abandono, aqueles que desencarnam, Senhor, mas principalmente te pedimos, pelos odiosos, pelos rancorosos, pelos vingativos, porque temos a certeza, Senhor, que são esses os enfermos que mais necessitam de Ti. E assim, Divino Mestre, primeiramente em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome de todos os nossos amigos espirituais aqui presentes, nós possamos iniciar o estudo dessa noite, repletados de muita gratidão. Obrigado por tudo, Senhor. E assim, meus irmãos, é com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de estarmos reunidos, de estarmos juntos, unidos exatamente por esse propósito maravilhoso, que é o propósito de estudarmos a mensagem espírita, a mensagem dos evangelhos, a mensagem de Jesus, sempre com o objetivo de vencermos-nos, de vencer a nós mesmos, de nos tornarmos melhores, de vencermos as nossas más inclinações, as nossas dificuldades morais, e tornarmos-nos pessoas melhores. Esse é o propósito da doutrina espírita para todos nós, para que nós possamos promover, como Allan Kardec registrou, para que nós consigamos promover a nossa reforma íntima e a caridade. É para isso que nós nos reunimos, é para isso que nós militamos nas fileiras da doutrina espírita.
e nós gostaríamos de iniciar o estudo da nossa noite, o estudo dessa noite, falando naturalmente daquele que é a luz do mundo. Nós nunca iniciamos um estudo sem falarmos de Jesus. Segundo os Espíritos nos informam, Jesus é nosso modelo e guia. Jesus é o governador espiritual desse educandário, onde ora nós estamos matriculados. Recebeu-nos a todos, nos alimentando, nos nutrindo de esperança e fornecendo tudo aquilo do qual nós necessitamos para o nosso progresso, para que nós consigamos vencer essas algemas que nos prendem, que nos mantêm presos a esse solo, para que nós possamos desenvolver nossas asas e alçarmos voos, para que nós possamos libertarmos-nos dessas algemas, desses grilhões criados por nós mesmos. É necessário que nós nos esforcemos no sentido de vencer as nossas más inclinações, as nossas manifestações egóicas. E a doutrina espírita nos informa que na mensagem de Jesus, na mensagem dos evangelhos, nós encontramos tudo aquilo do qual nós necessitamos para nós vencermos nessa tarefa que ora nós iniciamos, a tarefa de vencermos-nos. Porque nós temos o mau hábito de acharmos que estamos na Terra para vencer os outros. Na verdade, nós não estamos aqui para vencer os outros ou para vencer o mundo, como nós costumamos ouvir ou como nós já repetimos diversas vezes. Nós estamos aqui com o propósito de vencermos-nos, de vencer a nós mesmos. A tarefa é para dentro, de tornarmos pessoas melhor, menos egoístas, pessoas capazes de olhar à sua volta e compreender a realidade da vida. E nesse sentido, a doutrina espírita ela nos presenteia de diversas formas. Por exemplo, quando ela nos esclarece o que é a verdadeira vida, quando ela nos esclarece o verdadeiro propósito da vida. Porque nós temos por hábito temermos, por exemplo, a morte. Quando a doutrina espírita nos avisa, nos ensina, nos instrui de que a morte não existe e que a verdadeira vida é do lado de lá. Nós estamos aqui de passagem, todos nós, sem exceção. Nada daqui nós levaremos conosco. Isso nos faculta compreendermos o verdadeiro valor daquilo que temos, daquilo que está à nossa volta, e fica inclusive uma pergunta: o que nós verdadeiramente temos? O que vai conosco quando nós retornarmos à pátria espiritual? Certamente muito daquilo que nós valorizamos, muito daquilo que nós valorizamos extremadamente, não vão conosco, mostrando que nós nos equivocamos quando nós fazemos a distribuição daquilo que tem valor em nossas vidas. Curiosamente, na mensagem de Jesus, em diversos momentos, nós vamos encontrar lições e mensagens que verdadeiramente nos conduzem nesse caminho de nos libertarmos desses velhos conceitos que nós alimentamos diversas vezes. Jesus, num determinado momento, isso no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no chamado Sermão do Monte, nós vamos encontrar Jesus dizendo algo mais ou menos assim: ouviste o que lhes foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Isso porque nas tradições do Antigo Testamento, ou melhor dizendo, nas leis do Antigo Testamento, era justo que nós revidássemos, era justa a chamada Lei de Talião. A Lei de Talião, que originou a palavra retaliação, facultava o direito de nós revidarmos, de nós pagarmos com a mesma moeda, de nós devolvermos a ofensa que recebemos, olho por olho e dente por dente. Era a chamada Lei de Talião. E Jesus, já naquela época, naquele tempo, nos convidava a fazermos diferente, dizendo para que nós não resistíssemos ao mal, para que nós não procurássemos resistir ao mal ou devolver o mal, ou sequer nos defendermos do mal. Jesus falava ou conclamava a todos nós para que fôssemos verdadeiramente e intensamente bons em todos os momentos. Que a nossa bondade fosse capaz de ser repleta de compreensão e esperança a ponto de nós compreendermos no agressor a figura de um infeliz que responderá pelos seus atos. Jesus nos convocava, então, ao completo abandono do nosso personalismo. Dizia ele no versículo seguinte, após ele ter dito para que nós não resistíssemos ao mal, Jesus chegou a nos fazer um desafio que pareceu-nos
extremamente complexo até para os dias de hoje. Vejamos, meus irmãos, 2000 anos já passaram e ainda temos dificuldade de compreender os ensinamentos de Jesus. Nós ainda temos dificuldade de compreender a sua mensagem e seguirmos seus exemplos. Logo em seguida, após Jesus ter dito para que nós não resistíssemos ao mal, ele dizia que se alguém nos agredisse, nos esbofeteasse numa das faces, nós deveríamos ser capazes de oferecer a outra, mostrando para aquele indivíduo que não mostrando para aquele indivíduo, como os Espíritos nos ensinam no Evangelho, que eles podem nos agredir à vontade, como se nós fôssemos sacos de pancada, como se nós, de alguma forma, até nos regozijássemos de sermos agredidos. Mas Jesus fazia com essa figura, com essa imagem tão forte, um convite para que nós não revidássemos nunca, revidássemos jamais. É óbvio que nós não devemos sair por aí oferecendo nossa face à agressão ou simplesmente permitindo que os outros nos agridam, pelo amor de Deus. Isso vai contra, inclusive, nossos instintos naturais de sobrevivência, mas com essa imagem tão forte, convidando que nós fôssemos capazes de oferecer uma face a quem esbofeteasse a outra, Jesus, naturalmente, condenava todo e qualquer revide de nossa parte, para que nós não revidássemos, para que nós fôssemos capazes de compreender no agressor as suas dificuldades e as suas limitações. Convidava Jesus para que nós, de alguma forma, engrandecêssemos, porque aquele que consegue resistir ao mal vence a si mesmo e é o nosso propósito. E é o nosso propósito na Terra, é vencermos-nos, vencer a nós mesmos. E logo em seguida, seguindo na mesma mensagem, Jesus teria dito que não apenas nós oferecêssemos uma face, para quem nos esbofeteasse a outra, mas quando alguém quisesse levar a nossa túnica, que nós entregássemos também a nossa capa. Ou seja, Jesus nos convidava para que nós fôssemos capazes de entregar aquilo que nós possuímos, porque, na verdade, aquilo que nós acreditamos possuir não nos pertence. Nós não somos possuidores. Jesus nos convidava a essa compreensão, para que nós pudéssemos, então, atender às necessidades daqueles que cruzam nossos caminhos. Quando alguém pedir nossa túnica, entreguemos também a capa, no sentido de nós nos entregarmos com completa dedicação. É óbvio que são imagens, como nós dizemos, são figuras fortes. Nós não podemos, por exemplo, sair por aí distribuindo tudo aquilo que nós possuímos, exatamente porque no mundo em que nós vivemos, na sociedade na qual nós estamos inseridos, nós necessitamos dos bens, dos nossos pertences, do teto, nós necessitamos das nossas túnicas. Mas Jesus preconizava, nos ensinava sobre os apegos desnecessários, que nós saibamos abrir mão daquilo que verdadeiramente não nos pertence, porque aquilo que nós possuímos ou aquilo que nós portamos, acreditamos possuir aqui na Terra, não nos pertence de fato, porque em determinado momento todos nós teremos que deixar isso para trás, porque não vai conosco. Então Jesus nos alertava sobre esse apego desnecessário. Jesus, usando essas imagens fortes, ele nos alertava sobre esses apegos que nos geram tanto sofrimento e que quando nós somos capazes de desapegarmos-nos, não faz bem apenas para nós, mas somos capazes de fazer bem também àqueles que nos cercam, àqueles que nos buscam, àqueles que cruzam nossos caminhos. E dizia Jesus, se alguém demandar-te caminhar com ele 1 milha, caminhai com ele outra milha, caminhai com ele 2 milhas. Se alguém demandar-te caminhar 1000 passos, caminhai com ele 2000. Isso é interessante porque é necessário que nós tenhamos uma certa compreensão do porquê Jesus usou essas palavras. Aqui eu vou abrir um pequeno parênteses. Ao tempo de Jesus na Terra, naquela região, toda aquela região estava dominada pelos romanos. Toda a Palestina estava sob o jugo romano. E os romanos dominavam toda aquela região com seu poderio, exército, com seu braço militar. A águia romana, como diversos poetas do passado referiam-se à dominação romana,
A águia romana estava sobre toda aquela região e todos aqueles judeus eram subordinados aos romanos, principalmente aos militares romanos que determinavam inúmeras regras. As que mais incomodavam os judeus eram aquelas regras que os obrigavam, por exemplo, a pagar pesados tributos, pesados impostos. Isso deixava os judeus verdadeiramente enfurecidos, isso deixava os judeus verdadeiramente incomodados. A presença do dominador era um incômodo muito grande, era verdadeiramente um espinho que lhes acicutava a carne, mas o fato deles terem que pagar pesados tributos aos romanos, ao dominador, era algo muito pior. E existiam outras regras que incomodavam muito os judeus, que sempre faziam com que eles se lembrassem a figura do dominador e o quanto eles estavam naqueles momentos todos injustiçados. Faziam com que eles se sentissem abandonados pela divindade. E existia uma lei muito curiosa, uma lei que dizia que se um militar, se um romano, um soldado romano, precisasse de ajuda para carregar um peso, todo judeu que fosse convocado era obrigado a ajudá-lo a carregar esse peso por 1000 passos. Todo judeu era obrigado a caminhar carregando o peso, carregando os pertences do soldado romano por 1000 passos. E isso, naturalmente, era algo que incomodava muito os judeus, porque eles se sentiam verdadeiramente escravizados. Se um soldado romano carregando, por exemplo, uma bolsa, carregando, por exemplo, um peso qualquer, se aproximasse de um judeu, ele tinha o direito de obrigar esse judeu a caminhar com ele 1000 passos carregando o seu peso. E isso, naturalmente, era extremamente humilhante para aqueles personagens, mas eles eram obrigados a caminhar 1000 passos. Entretanto, o dominador, ele punha limites. Ele afirmava que todo judeu tinha que caminhar 1000 passos e nada além disso. Eles eram obrigados a caminhar 1 milha. Quando nós paramos para refletir, um passo tem cerca de 80 centímetros, em média. Então o passo dá cerca de 1,2 km. 1000 passos dão cerca de 1,2 km. Se um soldado romano quisesse obrigar qualquer judeu a caminhar 1 milha, caminhar 1000 passos, era cerca de 1,2 km. E todos os judeus eram obrigados a obedecer. Entretanto, a lei dizia que eles tinham que obedecer só por 1000 passos. Não tinham a obrigação de caminhar nada além disso. Então os judeus, muito a contragosto, muito revoltados, eles caminhavam com o romano esses 1000 passos. E Jesus dizia que se alguém demandar-te caminhar com essa pessoa 1000 passos, que nós fôssemos além, que nós caminhássemos outros 1000, que nós caminhássemos 2000 passos, que nós caminhássemos 2,5 km carregando o peso daquele indivíduo. Para aquelas pessoas que ouviam a mensagem de Jesus, imaginamos o quanto tudo isso era complexo, o quanto tudo isso era difícil de compreender. Hoje nós não estamos mais sob julgo romano, hoje nós não somos obrigados a caminhar 1000 passos carregando os pesos de ninguém. Entretanto, quando nós trazemos a mensagem de Jesus para os dias atuais, todos nós temos inúmeras obrigações, por mais que nos sejam desagradáveis. Todos nós cuidamos, por exemplo, das calçadas que existem à frente de nossas casas, cuidamos do nosso lixo, cuidamos dos nossos deveres civis, dos nossos deveres como cidadãos. Mas quando nós pegamos a mensagem de Jesus, nós refletimos sobre os nossos deveres. Jesus nos convidava para que nós fôssemos além daquilo que são nossos deveres, além dos 1000 passos, que nós caminhássemos outros 1000. Nós somos obrigados a caminhar 1000 passos, mas que nós, com alegria, fôssemos capazes de andar outros 1000, ou seja, para que nós fôssemos capazes de fazer além daquilo que nós somos convocados, além daquilo que nós somos obrigados, além da nossa tarefa, além do nosso dever. Nós podemos fazer, por exemplo, um paralelo, o serviço público. Eu, por exemplo, sou funcionário público, sem querer fazer nenhum tipo de autobiografia, mas apenas para exemplificarmos, nós sabemos o nosso horário de serviço, a nossa tarefa, aquilo que nós devemos fazer. Eu sou funcionário público da educação e eu sou convocado, então, a cumprir determinadas tarefas, mas com muita alegria nós cumprimos além dessas tarefas,
porque nós compreendemos que somos seres espirituais, somos seres que podemos oferecer muito mais daquilo que nós somos obrigados ou nós somos convocados. É fazermos além do necessário, ou fazermos além daquilo que nos é pedido ou aquilo que nos é cobrado. Jesus falava para que nós fôssemos capazes de fazermos verdadeiramente além. Nós não precisamos cuidar apenas das nossas calçadas, nós podemos ir um pouco além. Era esse o convite que Jesus nos fazia. Mas imediatamente eu imagino que todos nós, com raríssimas exceções, tenhamos nos sentido incomodados ao ouvirmos isso. Como assim? Eu faço a minha tarefa, a minha parte, a minha obrigação, e conheço muitos que não fazem nem isso. Ah, meus irmãos, o problema dos outros é dos outros. A nossa tarefa é conosco, é vencermos-nos, é sermos capazes de dar além daquilo que nos é solicitado. Isso é vencermos-nos, é promovermos em nós o desapego, vencendo o nosso ego e o nosso personalismo. Jesus nos convidava a vencermos-nos e, na verdade, quando nós reencarnamos, o compromisso que nós assumimos é com a nossa reforma íntima, são com as nossas tarefas. Meditemos sobre isso, porque quando nós estamos na Terra, nós gostamos de cobrar muito a reforma íntima dos outros, a tarefa dos outros, olharmos os que os outros estão fazendo, quando, na realidade, o nosso compromisso é conosco. Como eu disse, ao reencarnarmos, assumimos o compromisso conosco. É que aqui, chegando aqui, nós gostamos de falar sobre os erros dos outros, o que os outros estão deixando de fazer, o que os outros devem fazer. Mas nós devemos observarmos-nos, as nossas tarefas, o que nós devemos fazer e o que nós podemos fazer além. Estamos todos nós aqui nesse balaio, nesse educandário divino, para educarmos-nos, para vencermos-nos, para contribuirmos, para colaborarmos. A pergunta não é o que Jesus pode fazer por nós, mas o que nós podemos fazer para colaborarmos com a tarefa de Jesus, de melhoria desse orbe. E nós não podemos ficar restritos naturalmente só com a nossa parte, só com a nossa tarefa. Nós podemos ir um pouco além da nossa calçada, porque se nós só fizermos a nossa parte, só fizermos por nós não estaremos contribuindo, nós não estaremos somando. E o que nós, espíritas, o que nós, cristãos, podemos fazer por um mundo melhor? Só a nossa parte? Só aquilo que nos cabe? Nós podemos ir além, naturalmente, dando além daquilo que nos pede, ou daquilo que nos é solicitado, ou daquilo que é nossa obrigação. Nós podemos ir além, fazermos mais. Se somos obrigados a caminhar 1000 passos, caminhemos outros 1000, totalizando 2000 passos ou mais. Vamos, no limite das nossas possibilidades, contribuir, porque a nossa passagem aqui é muito efêmera. A nossa contribuição aqui é muito passageira. Nós podemos fazer muito mais e aproveitemos essa grande oportunidade que temos, a oportunidade da reencarnação. Quando Jesus nos recebeu a todos nesse educandário divino, sabedor das nossas dificuldades, das nossas limitações, dos nossos vícios, conhecia também as nossas virtudes e sabia que todos nós temos condições de contribuir, para isso viemos. Nós encontramos aqui na Terra tudo aquilo do qual nós necessitamos. E eu acho sempre bom nós enfatizarmos isso, que nós recebemos aquilo que nós necessitamos, porque às vezes nós espíritas cometemos um equívoco. Nós costumamos falar que nós recebemos aquilo que nós merecemos, e isso não é verdade. Nós não recebemos aquilo que nós merecemos, não. Nós recebemos muito além daquilo que nós merecemos, na maior parte das vezes. Porque se nós fôssemos receber exatamente aquilo que nós merecemos, a nossa vida podia ser muito difícil. Poderia ser tudo muito pior. A gente nunca pensa dessa forma, né? O que exatamente nós merecemos? Tenho certeza que a misericórdia divina nos oferece além daquilo que nós merecemos. Porque aquilo que nós merecemos pode ser muito pouco, pode ser inclusive insuportável. Em outras palavras, nós não recebemos aquilo que nós merecemos, não. Nós recebemos de acordo com aquilo que nós necessitamos. Recebemos tudo aquilo de acordo com o que nós necessitamos e podemos ir além, oferecendo muito mais, naturalmente. Nós não temos que dar aquilo que nós
aquilo que nós somos obrigados ou aquilo que nós somos convocados, nós podemos ir além. Talvez fosse isso que Jesus conclamava quando ele afirmava que quando alguém demandar conosco caminharmos 1000 passos, que nós fôssemos capazes de caminhar outros 1000, totalizando 2000 passos, totalizando mais de 2 quilômetros de caminhada, carregando peso. Que nós sejamos capazes de abandonar todo o nosso personalismo e todas as nossas manifestações personalistas e egóicas. E Jesus encerrava, nesse momento, nessas passagens, no Sermão do Monte, Jesus dizia logo em seguida: dá a quem te pedir, e não desvie daquele que quer que lhe empreste. Que nós tenhamos a compreensão de que nós temos sempre algo a oferecer, nós temos sempre algo para servir. Não temamos servir, não temamos doar, não temamos perder, pelo amor de Deus, porque nada disso é verdadeiramente nosso. Não podemos nos apegar àquilo que não nos pertence e não desviemos daqueles que querem nos pedir por empréstimo. Isso chega a ser até engraçado, né? Imaginando o trânsito numa rua, caminhando, e quando nós vemos lá na frente alguém que nós sabemos passar por alguma dificuldade e que certamente vai nos pedir algum auxílio, algum empréstimo, algum socorro, é comum que nós desviemos, que nós tentemos de alguma forma nos ocultar para que aquela pessoa não nos peça. Meu Deus do céu, o quanto que isso ainda é a manifestação egóica de nossa parte, do nosso personalismo, do nosso apeguismo às coisas da terra, ignorando que as leis divinas regem, e aquelas pessoas que cruzam nossos caminhos não cruzam por acaso. Nós sempre temos algo para colaborar, algo para somar. Basta que nós consigamos nos vencer de alguma forma. Meus irmãos, a reflexão dessa noite, embora seja uma curta reflexão, é uma reflexão que nos assalta nesses instantes para que nós possamos, ainda em tempo, modificarmos determinados comportamentos. É uma lição que para mim é muito útil e é muito necessária, emergencial nesses momentos. Se alguém demandar contigo que caminhe 1000 passos, caminhe outros 1000 com alegria. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. Elos que unem, é o momento de vibrarmos pelos espíritos sofredores que buscam a casa de Pai José Cambinda para o alívio de suas dores e de seus sofrimentos. Que possamos pensar neles com muito amor. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna.
já se encontra pronta para derramar suas bênçãos sobre todos nós, colocar o remédio em nossas águas. Por isso vamos libertar as nossas mentes dos problemas, das dificuldades e prestar atenção apenas na suave música para permitir que nos conectemos ainda mais com esses espíritos superiores. Finalizamos o nosso trabalho pedindo a proteção de Maria para todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Agradecemos a todos vocês que participaram de mais esse trabalho e convidamos para que estejam presentes na palestra da próxima semana. Tenham todos uma noite de muita paz.